Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 diz: E aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Meu servo é morto, levanta-te, pois agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Esperamos que todos estejam bem, que o Senhor possa guardar e abençoar a cada um de vocês. Esses são os nossos mais sinceros votos. Amados, este livro de Josué, ele registra um momento da história dos filhos de Israel muito desafiador. Eles estavam enfrentando um grande desafio, porque o seu grande líder, legislador, libertador, aquele que Deus tinha escolhido para uma grande obra, tinha morrido. E agora assume a liderança um jovem. Tudo bem que Josué tinha um histórico. Eu digo jovem no sentido comparado à experiência que Moisés tinha. Então, o que acontece? Josué tinha um histórico, pois ele tinha feito parte daqueles espias que tinham ido olhar a terra e que tinham trazido um bom relatório, animador para o povo. Porém, toda troca de liderança é um pouco complicado. A transição não é fácil. E, na verdade, não houve o tempo suficiente para que houvesse uma transição melhor. Com isso, queridos, Josué assume aquela liderança de uma grande nação, de um grande povo, em um desafio de conquistas, de alcançar as promessas que Deus tinha feito. E a cobrança e a expectativa era muito grande sobre ele. Porque, na verdade, liderar não é fácil. A arte da liderança, ela exige preparo, exige dedicação, é desafiador. E, na verdade, liderar geralmente vai mexer com as pessoas. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, liderar é desagradar. Porque nem todos compreendem as decisões tomadas, as escolhas, a forma de agir, de administrar. Então, o clima estava um pouco pesado. A coisa não estava fácil. E aí, queridos, Deus, ele traz uma palavra, ele fala com Josué. Porque quando Deus, ele percebe, ele vê, ele nota
que estamos ali um pouco perdidos em algo que estamos a fazer, quando estamos com dificuldades de realizar algo, Deus intervém. E aí Deus, ele fala com Josué, para trazer ânimo a Josué, para trazer certeza a Josué, que Deus estava com ele e que Deus iria fazer grandes coisas. Da mesma forma, queridos, Deus está conosco, está comigo e está com você, para nos ajudar nos mais diversos desafios que a vida possa nos proporcionar. Então, Deus traz esta palavra a Josué, pedindo o quê? Que ele pudesse se levantar. A palavra se levantar não está no sentido que ele estava sentado ou deitado, mas está no sentido que Josué pudesse reagir, que Josué pudesse se dispor a cumprir a sua missão. A situação que estamos a viver tem amedrontado muitas pessoas, tem intimidado muitas pessoas. Muita gente não sabe o que fazer, como agir, como tomar as decisões, por onde começar. E é justamente neste momento que entra Deus nas nossas vidas, para nos orientar, para nos capacitar, para nos ajudar e para dizer que está conosco e que é necessário que nós venhamos nos levantar, ou seja, que nós possamos agir, que nós possamos tomar a posição para que Deus nos chamou, para que possamos realizar a obra que Ele nos capacitou. E aí, queridos, o Senhor continua dizendo para ele que aonde pisar a planta do seu pé, aquele local o Senhor daria. O que Deus está aqui dizendo para Josué, o que o Senhor está aqui expressando para ele, é uma promessa tremenda e maravilhosa. Ou seja, que os pés de Josué iriam ser pés abençoados. Ou seja, aonde aqueles pés pisassem, iria ser conquistado. Deus iria abençoar. E Deus traz essa promessa para cada filho seu. Porque somos abençoados pelo Senhor. Ele tem derramado em nós da sua graça, do seu poder. E tudo aquilo que nós fazemos, claro, em conformidade com a palavra de Deus, por Ele é aprovado. O Senhor, Ele tem cuidado para que tudo aquilo que venha a ser o melhor para nós, venha a acontecer. E aí, queridos, o Senhor continua dizendo que assim como foi com Moisés, seria com ele. E que nenhum desafio iria passar desapercebido. Que o Senhor iria abençoá-lo em toda a sua trajetória, em todo o seu caminho. Deus iria estar abençoando. E que ninguém, nenhum inimigo, iria ficar de pé diante dele. Observe a promessa que Deus faz. Porque muitas pessoas acham que podem viver uma vida sem desafios, sem lutas, sem guerras, sem dificuldades. E não foi isso que Deus nos prometeu. O que Deus promete a Josué é: vão ter desafios, vai surgir inimigos, obstáculos virão, guerras se levantarão, porém, nenhuma vai ficar de pé. Ou seja, eu vou te dar vitória em todas. Ou seja, você vai conseguir chegar aos seus objetivos. Você vai alcançar o seu propósito. Aquilo que você veio. Para aquilo que você foi destinado. E aí, queridos, Deus traz para ele uma palavra de conforto, de consolo, que não iria desampará-lo e que não iria abandoná-lo. Olhando para a vida humana, queridos,
A coisa mais difícil é nós termos pessoas que não nos abandonam. Infelizmente, muitas vezes, no percurso da caminhada, muitas pessoas nos abandonam. Por N motivos. Por discussões, por visões diferentes, talvez pela inveja, talvez por discordar de algo. Enfim, são muitos motivos que fazem com que as pessoas nos abandonem, com que as pessoas elas nos deixem no meio da caminhada. Mas o Senhor diz para ele que não iria deixá-lo nem desampará-lo, mas que ele pudesse se esforçar e ter bom ânimo, para que ele, junto àquele povo, pudesse alcançar os seus objetivos. Queridos, a tristeza, o desânimo, a angústia na alma, a depressão e muitas coisas são frutos, queridos, desses sentimentos que assolam o ser humano, que prejudicam as pessoas. E nós não podemos nos entregar a esse tipo de sentimento. Nós não podemos, queridos, deixar que o inimigo ele venha sair vitorioso. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional, a nossa mente, o nosso ânimo, para que nós possamos vencer estes desafios. Nós não podemos permitir que o inimigo nos vença pelo cansaço. Nós não podemos deixar que o inimigo entristeça a nossa alma e nos desestabilize por este motivo. Precisamos buscar a alegria que há no Senhor, na força do seu poder, ter a certeza que Ele está conosco e que tudo irá dar certo, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Então, Deus sabia que no meio da caminhada, Josué poderia se entristecer, baixar sua cabeça, temer, pensar em desistir. Então, o Senhor, Ele traz estas palavras de certeza para que Josué pudesse, queridos, alcançar o seu objetivo. Para que ele viesse, sim, a levar aquele povo a conquistar aquela terra. O Senhor, Ele levanta aqui a autoestima de Josué e daquele povo. Ele anima aquelas pessoas. Ele traz a certeza que aquela caminhada seria vitoriosa. O Senhor, Ele traz aqui, queridos, uma força extra para que Josué pudesse enfrentar aqueles desafios, exigindo dele o quê? Que ele pudesse se esforçar e ter bom ânimo e fazer tudo conforme a palavra de Deus. A grande verdade é que muitas pessoas querem as coisas de mão beijada. Muitas pessoas, queridos, infelizmente não guerreiam, não lutam, não batalham em busca dos seus objetivos. Muitas pessoas querem que as coisas cheguem à sua vida através da facilidade. E a vida muitas vezes nos reserva desafios. Nos reserva, queridos, momentos complicados, lutas, guerras, dificuldades, lágrimas, doenças e muita coisa. Mas tudo isso nos faz amadurecer. Tudo isso nos ajuda, queridos, a que venhamos ter experiência. Tudo isso nos fortalece para que nós possamos sair vitoriosos com a bênção de Deus. E aí o Senhor traz para ele a mensagem que ele
fizesse tudo conforme a palavra de Deus. Por que é que o ser humano ele tem sofrido nos dias de hoje? Por que é que o ser humano tem passado por muitas coisas? Por muitas guerras, por muitas lutas? Porque, infelizmente, nós fazemos diferente daquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. E tudo isso nos traz consequências dolorosas. Tudo isso atrasa muitas vezes os processos que Deus tem conosco. Tudo isso muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Tudo isso, ele destrói a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Desobedecer ou fazer em contrário daquilo que a sua palavra nos orienta e nos ensina, queridos, anula muita coisa. Impede que nós venhamos ter sabedoria, prudência, sensatez. E aí, queridos, Deus diz: olha, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esteja firme no seu propósito. Esteja firme naquilo que eu estou te dizendo. A grande questão, queridos, é porque muitas vezes a gente quer interpretar a Bíblia, ou a gente muitas vezes quer entender de acordo com aquilo que nos favorece. Muitas vezes nós queremos simplesmente tomar aquilo que é bom para a gente. Nem sempre temos a coragem e a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus. E o Senhor, sabendo disso, ele traz a Josué esta mensagem, essa palavra, para que Josué não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, que Josué não inventasse. Que Josué, ele não precisava completar a Bíblia, digamos assim. Que ele tinha que simplesmente seguir, obedecer aquilo que Deus já tinha trilhado para ele. Se Adão e Eva tivessem escutado a Deus, nunca teriam saído do paraíso, do jardim do Éden. Infelizmente, o ser humano muitas vezes decide desobedecer. Decide fazer totalmente ao contrário daquilo que Deus está dizendo. E tudo aquilo que nós procuramos fazer por nossa própria vontade, corremos um grande risco de cair no abismo. Corremos um grande risco, queridos, de sofrermos, de passarmos por dificuldade. E aí, o Senhor orienta a Josué a se conduzir com prudência, com responsabilidade, com cuidado, sem exagero. Há muitas pessoas que muitas vezes são muito radicais, até com relação à fé, não é? Pessoas que acham que são donos da razão. E na verdade, muitas vezes, até nós mesmos com a razão, devemos ter cautela na forma de tratar as outras pessoas, na forma de falar, na forma de agir, na forma de se expressar. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, para que não venhamos a ferir o próximo, magoar as pessoas. Precisamos ter muita cautela no modo de agir. E aí o Senhor vai e diz para ele: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite e faz conforme ele está te orientando. Jesus, certa vez, disse: o meu povo é tolo. Ele perece porque não conhece
nem a minha palavra e nem o meu poder. Queridos, na Bíblia Sagrada está contido o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E quando erramos, quando muitas vezes cometemos atrocidades, é porque não estamos sendo orientados por aquela palavra. Da mesma forma que existem as leis, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição Federal Brasileira, para que os cidadãos possam agir com coerência, de acordo com as leis, também existe a Bíblia Sagrada, para que nós possamos agir de acordo com o que ela nos ensina, para que possamos fazer conforme as orientações do Senhor para as nossas vidas. Na Bíblia, há conselho, a orientação para a família, para o casamento, para as finanças, para as amizades. No que você pensar, no assunto que você pensar, a Bíblia ensina sobre cura, sobre milagre, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre céu, sobre inferno, sobre salvação. Ela está rica de assuntos, de ensinos para cada um de nós. E aí o Senhor diz para Josué: não pasme e nem te assuste. Ou seja, que ele não precisava temer, nem se assustar, nem se amedrontar com as dificuldades, com as adversidades, com os inimigos que iriam surgir na vida dele. O que ele precisava, o que era? Era ter bom ânimo e saber que Deus estaria com ele aonde quer que ele fosse. Eu sei que muitos de nós não temos essa certeza. Eu sei que muitas pessoas, quando passam por um desafio, por uma guerra, por uma luta, rapidamente duvidam se Deus realmente está com você. Eu sei que quando a doença surge, a gente rapidamente se entristece, desanima, baixa a cabeça, pensa em desistir, pensa que Deus não está conosco, pensa que Ele nos abandonou. Mas o que nós ouvimos nesses versículos que eu li é justamente ao contrário. É que Ele está conosco, sim. Porém, vão surgir desafios. Nós não estamos isentos das guerras e das lutas. Mas o que é que o Senhor nos promete? Que nenhum deles vão ficar de pé. Ou seja, que a situação vai se resolver. Eu não sei como está a sua vida neste momento. Eu não tenho como mensurar, identificar os desafios que você está enfrentando, as guerras que você está a passar, os dilemas que têm batido na sua porta. Mas eu sei de uma coisa: ânimo, fé, que Deus vai te dar a vitória, que Ele vai te abençoar. Logicamente que há momentos na vida que nós não conseguimos aquilo que nós tanto queríamos. Mas, olhando para o lado da espiritualidade, será que é aquilo mesmo que Deus queria para as nossas vidas? Queridos, quantas vezes nós queremos coisas erradas ou coisas que vão nos prejudicar mais na frente? E muitas vezes o Senhor, pela sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele já identifica que muitas vezes estamos querendo algo que vai nos prejudicar, que vai nos fazer mal, que vai nos trazer sérios prejuízos. E aí o próprio Senhor se encarrega, queridos, de nos dar o livramento, de evitar que aquilo que aos nossos olhos era bom não venha nos causar um problema grande e maior.
Porque Deus, Ele sabe, queridos, o que é melhor para nós. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Se olharmos o processo do ouro, por exemplo, até ele se tornar em uma joia bonita, em uma joia preciosa, ele passa por um processo doloroso. Ele passa por um processo complicado. Mas a grande verdade, queridos, é que o que importa não é o começo das coisas, mas o fim delas. Talvez hoje você esteja a chorar, você esteja a sofrer. Talvez hoje você não tenha um motivo para sorrir, mas quem sabe amanhã Deus tem uma nova história para a tua vida. Sabe por quê? Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando a alegria do Senhor chega nas nossas vidas, até a tristeza salta de alegria. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que cuida. É o próprio Senhor que prepara as situações, as circunstâncias. Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que o Senhor possa derramar bênçãos na sua vida, a cura, o milagre, que Ele possa restaurar o seu coração, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Deus é maior na tua vida e Ele vai te ajudar a vencer todos os desafios.